Bom dia. Vamos à correção das atividades da semana 2 e 3, que foram propostas para essa semana, para entrega dessa semana. Na semana 2, vocês tinham só a atividade número 5, que era para calcular, de acordo com o exercício que tinha dado lá na semana 1, que propôs para vocês montarem aquele esquema da árvore, com as possibilidades de vestimentas que vocês poderiam fazer, né? Então, na 5, pediu para calcular como ficaria o total das possibilidades que você teve para montar seu look sem repetir. Então, vocês têm 3 possibilidades de calças, saias ou shorts, 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios. Notem que sempre eu falei e. 3 calças e 4 blusas e 2 sapatos e 2 acessórios. Sempre que eu usar o e, eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar as opções que eu tenho para montar o look seus da semana. Então, eu só vou multiplicar as 3 opções de calça por 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios. Multiplicando 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. 48 é a quantidade de looks que vocês poderiam montar sem repetir nenhuma roupa. O número 6 da semana 2 eram para assistir os vídeos, né? E aí eu tinha pedido para vocês assistirem o vídeo que eu tinha montado, que foi um resumo dos 3, com uma breve explicação para auxiliar vocês. E aí eu também pedi para fazer as atividades da semana 3, porque nessa semana eu vou mandar uns exercícios extras para vocês. E aí, a semana 3 da apostila também seria bom para vocês irem treinando o princípio multiplicativo e aditivo. Então, o número 7 da semana 3 fala o seguinte: um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada, salsichão, 2 saladas verde e russa, 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas, e perguntou de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa. Notem que nesse exercício eu vou ter que escolher uma opção de cada. Então, eu estou usando o e, não o ou. Também é princípio multiplicativo. Então, o que eu tenho a fazer é só multiplicar as opções que eu tenho. São 4 pratos quentes. Vou multiplicar pelas 2 opções de salada e também vou multiplicar pelas 3 opções de sobremesa. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 possibilidades de pratos diferentes que vocês podem escolher nesse restaurante. Bem simples, né, gente? O número 8 vem falando: as placas de automóveis eram todas formadas por 3 letras, incluindo K, Y e W, seguidas por 4 algarismos. Esse tipo de problema, gente, eu já tenho que pensar. Se eu estou trabalhando com letras do alfabeto e com números, quantas letras eu tenho no alfabeto? No alfabeto eu tenho 26 letras, tá? No vídeo da semana passada eu ainda falei desse tipo de coisa. Quando a gente falar de letras do alfabeto, eu tenho que considerar que são 26 letras, incluindo o K, Y e W. Quando eu falo dos números, eu tenho de 0 a 9, eu tenho 10 números. Quando eu falar de cartas do baralho, são 52 cartas e assim por diante. Então, eu já tenho que ter isso em mente para resolver esse tipo de problema. Aí, continuando a leitura do problema. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passarão a ter 4 letras seguidas de 3 algarismos. Na letra A, pergunta quantas placas de cada tipo podemos formar. O primeiro tipo
era 3 letras. Então, eu vou colocar 3 tracinhos para ser das letras, tá? E 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4 algarismos. Ok? Aí, se eu tinha 3 letras aqui na primeira parte da placa, eu tenho que ter 3 letras. Se eu tenho 26 letras no alfabeto e não falou no enunciado que tem que ser letras distintas, porque se falar no enunciado que tem que ser letras distintas, quer dizer que eu não posso repetir. É igual os exemplos que a gente fez lá no vídeo anterior. Como aqui não falou que não pode repetir, quer dizer que eu posso colocar qualquer uma das 26 letras na primeira posição das placas. Na segunda posição, eu também tenho 26 opções de letras. E na terceira também. Porque vamos supor que eu coloquei A aqui, eu posso colocar A aqui, posso colocar A aqui. Ou pode ser A, B, C, ou pode ser E. Eu posso repetir e eu posso não repetir. Então, quer dizer, em cada tracinho, em cada posição das letras da placa, eu tenho as 26 letras do alfabeto para colocar nela. Eu estou falando de possibilidades, de quantidade de letras que eu tenho para usar. Da mesma forma, eu vou fazer os algarismos. Também não falou que tinha que ser algarismo diferente. Se não falou que tinha que ser algarismo diferente, vai ser da mesma forma. Eu tenho 10 números para usar. Então, aqui, ó, eu posso usar qualquer um dos 10 números. Na segunda posição, também qualquer um dos 10 números. Na terceira e na quarta, também qualquer um dos 10 números. E agora, só resta eu multiplicar isso aqui tudo. Então, agora é só multiplicar isso tudo. Multiplicando esse valor, dá 175.760.000 placas. O segundo tipo das placas, eu vou ter 4 letras e 3 números. O raciocínio vai continuar sendo o mesmo, tá? Só que a diferença é que agora eu tenho mais letra do que número. Então, vão ser 26 possibilidades de letras, 26, 26 e 26, porque o raciocínio é o mesmo. Eu posso repetir as letras e posso repetir os números, porque não usou a palavra distintos ou diferentes no enunciado. Então, o raciocínio é o mesmo, e aí é só fazer a multiplicação de tudo, ok? Que vai dar 456.976.000 placas. Essa foi a letra A. Na letra B, diz o seguinte: como o novo modelo de placas, poderemos emplacar quantos carros a mais sem repetir a placa? Então, gente, é só eu fazer a subtração de um tipo pelo outro. Qual que é a diferença da quantidade de placas de uma para outra, de um tipo para o outro? É só subtrair. Aqui eu tenho mais placas do que aqui, ó. Eu vou fazer 400. Deixa eu focar aqui bonitinho. 456.976.000 placas do segundo tipo, menos as 175.760.000 placas do segundo tipo, do primeiro tipo. Subtraindo, dá 281.216.000 placas na diferença de um para outro. O próximo exercício, número 9, também da semana 3, diz: numa sala há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem e mulher?
Então, da mesma forma que eu estava fazendo antes, ó, eu tenho que ter um homem e uma mulher. Eu vou ir pelas possibilidades que eu tenho. Quantas possibilidades de homens? 4. Quantas possibilidades de mulher? 3. E é só multiplicar. Agora, a questão número 10. Quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão? Ô, gente, cada questão tem 5 alternativas. Quer saber quantos são os gabaritos possíveis? Então, quer dizer, para a primeira questão, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda questão, eu também tenho 5 possibilidades. Para a terceira questão, 5 possibilidades. Então, vai ser assim até chegar às 10 questões. 2, 4, 6, 8, 10. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 5 elevado a 10, tá? Que dá 9.765.625 gabaritos possíveis. E foi isso, né? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, é só me chamar no privado. Boa semana para vocês, bons estudos e façam a atividade proposta para essa semana.